Bom dia, meus irmãos. Graça e paz para vocês, para todos nós, tá bom? Vamos seguir, então, nossa jornada de estudo. Nós vamos agora trabalhar mais um exemplo prático de como fazer um estudo devocional, tá bom? O texto de hoje que nós vamos trabalhar é o texto de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 30. Se você notar, eu estou escolhendo textos simples, textos bem conhecidos, justamente para que isso funcione como algo didático, né? Para que a gente possa aprender. Então, sem aquela dificuldade de você ainda ter que buscar muita informação do texto bíblico, tá? Inclusive, isso é muito importante para quem prega, para quem ensina, a gente buscar primeiro aqueles textos que a gente já tem maior familiaridade, certo? É melhor do que você buscar textos mais complexos e você, de repente, se enrolar na hora da exposição, na hora da explicação, tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer com esse texto aqui é algo que eu já recomendei em outro momento, que é você sinalizar os verbos, ok? Então, eu vou marcar aqui os verbos, né? Você ficar atento aí. Vinde é um verbo, né? Vinde a mim, todos os que estáis, ó, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você for marcar os verbos do versículo, você já vai ver que ele já vai te dando uma ideia da construção do texto. Quando Jesus fala vinde, ele está fazendo um convite. Quando ele fala estais, ele está falando aqui de uma condição em que se encontra, né, o grupo que ele está fazendo esse convite. E quando ele fala de alívio, ele está falando da consequência daquilo que vai acontecer se a pessoa o buscar, se a pessoa ir até ele. Depois ele continua falando tomai, outro verbo, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Olha o verbo ser, né? O verbo ser está aqui também presente. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que essa técnica que eu estou usando aqui, ela te dá a condição de você perceber a evolução do texto e quais são as ordens ou consequências. O verbo, numa frase, ele não indica ação, seja ela uma ação passada, presente ou futura, não é isso? Então, o verbo, ele é fundamental. Não é à toa que Jesus disse que ele é o verbo. Então, quando você vai estudar a Bíblia, essa é a primeira coisa que você deve fazer, e isso faz parte da observação. O método devocional começa com a observação, tá? Depois que você fizer isso, aí você pode destacar também, talvez, alguma palavra que você não saiba o significado. Vamos marcar aqui, por exemplo, julgo. Pode ser que todo mundo aqui já saiba o que é julgo, mas vamos imaginar que você não sabe direito o que é julgo. E a palavra julgo, ela se repete no texto, tá? Quando as palavras se repetem, elas têm uma função importante, tá? Se você for também observar a maneira como Jesus está se referindo a si mesmo, quando ele fala, vinde a mim, ó, eu vos aliviarei, ah, aprendei de mim, tá vendo aí que eu estou marcando tudo, ó, porque eu sou, certo? Humilde, manso, porque o meu jugo, o meu fardo, tá percebendo?
tudo que Jesus está falando, ele está se referindo a ele mesmo. Então, é uma dica que eu te dou. Você não pode partir para a interpretação do texto sem fazer esse exercício de observação, para você tentar entender. Então, o texto tem uma construção gramatical, os verbos são fundamentais para entender, né, para entender essa dinâmica, beleza? E isso já me ajuda. Olha como eu estou marcando aqui. Então, se você tem, eu não tenho, pastor, como fazer no computador, eu só tenho um celular, já fica um pouco mais difícil, mas é possível, tá? Dá mais trabalho no celular. Mas se você tem um computador, pega o texto bíblico, coloca na tela aqui no Word. Eu estou fazendo no Word justamente para que você aprenda a fazer isso, ok? Beleza. Aí, isso é suficiente? Não. Na observação, você vai fazer perguntas. Perguntas. Quem é que está falando nesse texto? Se você for olhar o contexto, no versículo 25, você vai ver que é Jesus que está falando, tá? É só você olhar na sua Bíblia e acompanhe. Se não tiver com a Bíblia aberta, vá seguindo a orientação aqui do estudo. Então, quem está falando é Jesus. Então, uma fala de Jesus na Bíblia, ela tem um peso muito maior. Você concorda? É diferente de uma fala, por exemplo, de Tomé, certo? É diferente da fala de Pedro, é diferente da fala de Satanás. Satanás também fala na Bíblia. Então, quem está falando é uma pergunta fundamental. Para quem se está falando, também é importante fazer essa pergunta. Nesse caso aqui, se você pegar o versículo 21 e 23, você vai ver que Jesus está se referindo aos habitantes de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus ele faz uma série de observações sobre essas pessoas, porque eles tinham visto muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas, e mesmo assim, eles não acreditaram. A gente tem essa falsa ideia de que se a pessoa vê um grande milagre, coisa do tipo, ela vai se converter, né? Quais são as pessoas envolvidas no texto, no contexto? Quem é que está aqui nesse momento da fala de Jesus em Mateus 11, 28 e 30? Quem é que está aqui? São os discípulos de João Batista, versículo 2, você vai ver, e os judeus dessas cidades. Pastor, como é que eu sei que o versículo 2 faz parte dessa trama toda aí? Aí você tem que ficar voltando um pouquinho até você descobrir onde começou, tá? Por exemplo, eu vou dar algumas dicas. Entrando na cidade, no outro dia, ou seja, toda vez chegando Jesus na casa de Lázaro, ou na casa de Maria, em Betânia, toda vez que o texto começar e você ir lendo ele e não terminou esse dia, não terminou esse momento, é a porção que você precisa considerar, mesmo que você não pregue, mesmo que você não dê o estudo, em cima de toda a perícope, né? Ou de todo o texto mesmo, mas você tem que observar tudo que está relacionado àquele momento. Os fatos estão acontecendo dentro daquele momento, dentro daquele dia. Então, uma coisa que aconteceu um pouco antes tem relação também. Os discípulos de João Batista estavam também meio desorientados. E aí, eu vou seguir a quem? Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos, Jesus está também se referindo aos discípulos de João Batista que estavam ainda sem entender direito, né, como é que eles iam seguir. Era João ou era Jesus? E os judeus dessas cidades também estão ali naquele contexto. Quais são as circunstâncias? Outra pergunta importante. Jesus havia pregado nessas cidades e realizado muitos milagres, mas a maioria das pessoas não se arrependeu. Isso está no versículo 20, tá? Eu já falei sobre isso. Qual o problema apresentado? Outra pergunta muito relevante e necessária.
Qual é o problema que o texto está trazendo? As pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas espiritualmente, sem encontrar a verdadeira paz. É esse o contexto. E Jesus apresenta uma solução, o texto tem uma solução, é outra pergunta muito importante. Pastor, eu posso pegar essas perguntas, anotar no meu caderno, e a partir de agora, todo o texto que eu for ler da Bíblia, usar essas perguntas? Sim. Você pode ter perguntas que te dêem uma noção para começar o trabalho. Isso aqui são perguntas para começo de trabalho. Aí, se eu quiser acrescentar outras, eu posso? Obviamente, tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais, eu quero saber o que é que isso significa lá no grego. O que é que significa a palavra aliviado, né? O que é que significa cansado? Por que cansado e por que oprimido? Aí você pode buscar mais informações. Eu estou pegando aqui o básico, tá? A solução é que Jesus convida aqueles que estão cansados e oprimidos a irem até ele para encontrar descanso. Observe que todas as perguntas aqui, elas não estão interpretando o texto, mas elas vão te ajudar a interpretar o texto, ok? Então, são perguntas básicas para te ajudar. Aí aqui vem o contexto. O contexto precisa ser lembrado o tempo todo. Qual é o contexto do Evangelho de Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, lembra disso? Então, estou falando da autoria, que se tornou discípulo de Jesus. Ele escreveu o seu Evangelho para quê? Para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que Mateus, o livro, faz muitas referências às profecias e destaca a missão de Cristo para os judeus. Então quer dizer que Mateus tem essa pegada, né? O objetivo dele é mostrar que Jesus é o Messias, principalmente para judeus. Então, o contexto de Mateus geral é esse. Isso me ajuda a entender o versículo que a gente está analisando, voltando aqui, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados. Claro. Quem são esses todos que Jesus está falando? Ele está falando daqueles que ouvem a palavra dele, mas se endurecem, tanto os habitantes de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, como todos os judeus. Ele está se referindo principalmente a esse grupo. Aqui nesse texto, ele está falando desse grupo, tá? Ele não está falando todos no sentido geral, né? Aqui, a princípio, não. Beleza? Você pode aplicar depois de modo mais abrangente. Muito bem. Aí, na interpretação, você vai buscar o significado. Não é isso? Lembra lá? O significado. O que é que significa? O convite de Jesus, né, quando a gente vê aqui, ó, Jesus não está falando de um cansaço físico. Quando ele fala de cansados e oprimidos, logo, né, na sequência ele fala oprimidos, dá a ideia de que não é um cansaço físico somente, tá? Mas ele está falando de um peso espiritual. Ele convida todos a encontrarem descanso nele. Então, primeira coisa que a gente está interpretando aqui é que se trata de um convite. Lembra que eu falei aqui, ó, o verbo já me deu essa indicação. É um convite. Venham. Quando ele fala que vinde a mim, o alívio e a paz não vem de religião ou rituais, mas de um relacionamento pessoal com Jesus. Por que eu cheguei a essa interpretação? Que não vem de religião? Porque as pessoas que estão ouvindo Jesus têm religião. Cuidado, porque às vezes você está pregando e parece que a religião da pessoa não significa nada. Mas ela já tem religião. O que você precisa só apontar é os textos bíblicos que deixam claro que a religião, por si, não resolve o nosso problema. Então, as pessoas que estão ouvindo Jesus são religiosas? Sim. O alívio e a paz não vem da religião, mas vem de uma pessoa. Jesus ele não disse assim, venha para a minha religião. Ele disse, vinde a mim. A mim. Então, vem de um relacionamento pessoal com Jesus. Ok? O que é jugo? Eu não sei o que significa jugo.
O jugo era uma peça de madeira usada para prender 2 bois ao arado. Então, Jesus usa uma imagem do cotidiano das pessoas que estão ouvindo ele. Ok? Jesus está usando aqui uma imagem para mostrar que seu jugo não é pesado, como as regras impostas pelos fariseus. O contexto é de judeus. Ali, naquela trama toda, tem fariseus, saduceus, herodianos, tem judeus de toda espécie, mas, sobretudo, os fariseus, que eram mais cri-cri com relação à Bíblia. Ele ensina que seguir a ele não é um fardo, mas é um caminho de paz e aprendizado. Então, ele está, né, dizendo que tem alívio para aqueles que o seguem, diferentemente daqueles que vivem na religião. Então, o jugo, né? Aí Jesus propõe uma troca de fardo. O que seria essa troca de fardo? Ele tira de nós o peso da opressão e nos dá um fardo leve. Isso significa que servi-lo é libertador e não um peso esmagador. O jugo religioso dos judeus era cada vez mais pesado, de modo que a intenção da religião judaica foi se tornando algo pesado. A graça de Jesus é totalmente oposta. Por isso que não dá para a gente tentar equilibrar lei e graça no sentido de cumprimento de ritos. A gente pode tentar equilibrar lei e graça no sentido de entender o quanto estávamos condenados e quanto a graça nos alcançou, né? Aí agora eu vou para a parte do texto que é importantíssima, que é a correlação. Segundo aos Coríntios 1:3, a Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Deus é aquele que nos consola e alivia nossas cargas. Então, o texto de segundo aos Coríntios 1:3 confirma isso. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Então, há outras partes da Bíblia que deixam claro quem é esse Deus a quem servimos, né? Mateus 14:14, mais uma vez, vai confirmar esse perfil de Jesus. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, quando via a multidão, ele tinha compaixão dessas pessoas. Então, ele sempre tem compaixão e deseja aliviar o sentimento, o sofrimento humano, né? Ele quer trazer alívio, de fato, para nossas vidas. O que aprendemos? Desde o Antigo Testamento até o ministério de Jesus, vemos que Deus deseja nos aliviar, nos consolar e nos fortalecer. O propósito de Deus nunca foi colocar fardos, julgos sobre nossos ombros. A religião bíblica, ela não é pesarosa nesse sentido aí humano que você tem que fazer, não. A religião bíblica, ela aponta para um Cristo que já fez e que eu preciso descansar nele. Por isso que ele disse que vai ter descanso. Porque eu tenho que confiar que o que ele fez é suficiente. Ah, mas então não tenho que fazer nada, não tenho... Sim, você tem que viver sua vida cristã. Como Cristo viveu, você vai lutando, vivendo. Mas não com aquela ideia de que você está fazendo isso para agradar a Deus. Porque quem nos fez agradáveis a Deus, isso também está na Bíblia, é aquele que já morreu por nossos pecados, Jesus Cristo. E aí a gente vai para a aplicação, que eu já até antecipei um pouco. Precisamos confiar em Jesus para encontrar descanso para a nossa alma. Muitas vezes buscamos alívio no trabalho, dinheiro, prazeres ou até na religiosidade. Mas o verdadeiro descanso vem de quem? Apenas, apenas de Cristo, tá? Apenas de Cristo. Trocar nosso fardo pelo fardo de Jesus, isso significa deixar de carregar o peso da culpa, do medo, da ansiedade, viver na graça e no amor de Deus. Aprender com Jesus. Ele diz que é manso e humilde de coração. Quando seguimos o seu exemplo, aprendemos
a viver uma vida mais leve, cheia de fé e de esperança. Observe que o estudo devocional é quase uma pregação. Ah, pastor, eu não sei pregar ainda, não sei o quê. Faça o seu estudo bonitinho, organizadinho, estruture no seu caderno, de acordo com o que você está aprendendo aqui, e leve isso para o povo de Deus. Você vai ver que você vai estar mais convicto de como você está explicando, porque você estudou o texto detalhadamente, entendeu? Você vai conseguir fazer aplicações mais ajustadas. Eu posso voltar um pouco aqui e falar, ó, vinde é o convite, estais é a condição que você se encontra hoje. Ah, mas eu não estou cansado e oprimido, mas você está em outro contexto que seja parecido, correlato. E só quem pode trazer alívio é quem? Jesus ele está se referindo a si mesmo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tomar sobre a minha vida o jugo de Jesus. Tirar o meu jugo, que é pesado, que me cansa, que me oprime, tá? E aí a gente pode fazer outras aplicações aqui também, quando o texto fala que Jesus é manso e humilde de coração. Então, vale a pena ir até ele, porque ele tem essa mansidão. Só ele tem. O jugo era para amansar a junta de bois, né? Então, você pegava dois bois ali, colocava, e eles tinham que aprender a trabalhar junto, na mesma passada, no mesmo compasso. Mas, no fundo, se você soltasse aquele boi, sei lá, por 3, 4 dias, ele iria voltar a agir de acordo com a sua natureza. Então, Jesus está falando de um jugo que ele substitui, mas ele não substitui por outro jugo igual. Ele substitui pelo seu jugo. Ele mesmo. Quem é humilde, quem é manso, no fundo é Jesus, não é a gente. E a gente precisa buscar nele essa mansidão, né? E aí, minha gente, a gente parte aqui para o final, né? Jesus nos convida a ir até ele, encontrar descanso. O jugo de Cristo não é pesado, mas é leve. Podemos confiar que ele nos fortalecerá e aliviará nossas cargas. Então, qual é o desafio? Qual é o desafio? E que área da sua vida você está vivendo de forma pesada? Servir a Deus é um peso para você? É uma obrigação? Você já se entregou? Você já entregou suas preocupações a Jesus mesmo? Ou você entregou, mas tomou de volta? Que possamos todos viver essa verdade e encontrar descanso em Cristo. Amém, queridos? Então, pastor, mas é um texto fácil. Sim, como eu já estou dizendo. O objetivo é esse mesmo. É um objetivo didático, é você entender textos fáceis e, na medida que você for entendendo melhor os textos fáceis, você vai buscar os textos mais complexos. Qual é o perigo aqui desse texto? Por exemplo, a palavra todos, ela é muito perigosa, porque o todos, na Bíblia, nem sempre é todo mundo. Todos, nem sempre é todo mundo, tá? Então, quando você já pega esse texto aqui e fala assim, venha do jeito que você está e fique do jeito que você está, porque Jesus está dizendo que todos que vierem, né? Mas calma, porque todos que estão cansados e oprimidos precisam tomar o jugo. Então, quando você vai pregar, você tem que ter esse olhar, para não ficar parecendo que o convite de Jesus ele é aleatório e, ao mesmo tempo, ele é abrangente a ponto de abarcar todo mundo, independente do que as pessoas fazem. Então, isso aqui é um perigo. Um texto desse ele pode ser interpretado de forma incorreta? Sim, ele pode ser, tá? Outra coisa que é perigoso é você começar a dar sentidos espirituais, né? Cansado e oprimido significa tal coisa assim, assim. Manso e humilde significa... Aí você começa a alegorizar. Não.
Você tem que buscar no original. Você tem que buscar o sentido da palavra. Então, apesar de ser um texto simples, mas se você não tiver cabeça, se você não tiver vigilância, você começa a dar significados, tá? Por exemplo, o meu fardo, aí você começa a dizer que o fardo que a pessoa está carregando é a esposa, é o esposo, e não é crente. O texto não está falando disso. O texto não está falando disso, tá? Então, quando você vê um texto simples assim, você também já observa que ele pode se tornar perigoso, na medida que você vai pegando partes do texto e dando sentidos que dentro do contexto não cabe. Jesus não está falando de casamento, Jesus não está falando de família. Ah, mas eu posso aplicar. Ainda aplicar, você tem que ter muito cuidado para não colocar palavras na boca de Jesus, né? Outra coisa também, o que seria esse descanso? Cuidado, porque por vezes a gente acha que o descanso bíblico vai ser uma, como é que diz? Vai ser uma eterna, uma vida aqui na Terra, né? Vai ser uma vida constantemente sem problema algum. Não, porque Jesus disse que você vai ter descanso na sua alma, então você nunca vai ficar aflito, você nunca vai ter problema na sua vida e tal. Não, o descanso, ele é medido também pela fé, pelas circunstâncias. Às vezes a gente não está sentindo esse descanso coisa nenhuma. E é por isso que a gente precisa ir e ir novamente até Jesus. Esse vinde a mim não é um convite só único, exclusivo no dia da sua salvação. Então, assim, está percebendo que é um método fácil, o texto é fácil, mas se você não fizer corretamente, você vai dando sentidos, significados, e aí a gente vai aprender bastante sobre isso lá na disciplina hermenêutica. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aí, né, aproveitado todo esse momento. E na segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos na nossa aula ao vivo. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.